Lula está apavorado e eu te conto neste vídeo por quê. Tem algo acontecendo longe dos holofotes. E quase ninguém está falando disso do jeito certo. Uma pesquisa recente, divulgada discretamente em janeiro, revelou um dado que muda completamente o jogo político de 2026. Enquanto o discurso oficial insiste em tranquilidade, os números contam outra história. E quando a gente olha com atenção para o Sudeste, algo simplesmente não fecha. Durante meses, a narrativa repetida foi a mesma: governo estável, eleição sob controle, cenário previsível. O próprio presidente repetiu em público, mais de uma vez, que a próxima eleição seria vencida com tranquilidade. Só que política não se mede por discurso, se mede por termômetro eleitoral. E quando esse termômetro aponta febre alta justamente na região que concentra quase metade do eleitorado brasileiro, o alerta não é pequeno, é estrutural. A pesquisa Genial/Quaest, realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026, com mais de 2.000 entrevistados presenciais e margem de erro de 2 pontos percentuais, trouxe um retrato claro do momento político. No Sudeste, a avaliação do governo Lula piorou de forma acelerada. O saldo negativo, que é a diferença entre desaprovação e aprovação, simplesmente dobrou em um mês. Saiu de 8 pontos negativos em dezembro para 16 pontos negativos agora em janeiro. Os números são diretos: 56% desaprovam o governo, apenas 40% aprovam. Isso não é ruído estatístico, isso é tendência. O Sudeste não é apenas mais uma região, é onde estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. É onde está a maior concentração econômica, empresarial, produtiva e eleitoral do país. Quando um governo começa a perder força ali, não perde só votos, perde sustentação política. E aqui entra um ponto crucial que a grande mídia evita explorar com profundidade. Essa piora no Sudeste não aconteceu isoladamente. Ela acontece enquanto nomes da direita crescem justamente nessa região. Nos cenários simulados para o primeiro turno de 2026, o quadro fica ainda mais revelador. Quando Flávio Bolsonaro aparece como candidato, sem Tarcísio na disputa, ele chega a 33% das intenções de voto no Sudeste. Lula fica com 31%. Quando Flávio sai e entra Tarcísio de Freitas, o cenário se repete. Tarcísio marca 34%. Lula continua nos mesmos 31%. Em outros cenários mais fragmentados, o empate técnico permanece. Mas a tendência é clara. A direita não só compete, ela lidera numericamente no Sudeste. Enquanto o Sudeste se afasta, o Nordeste se aproxima ainda mais do governo. A aprovação de Lula na região sobe para 67%, com apenas 30% de desaprovação. Esse movimento revela algo muito maior do que preferência regional. Revela dependência política. O governo perde apoio onde o eleitor é mais sensível à economia, à segurança, à eficiência do Estado e se mantém onde a relação com o poder federal é historicamente assistencial e simbólica. Aqui entra o bastidor que quase ninguém verbaliza. Lula não é apenas um candidato. Ele é uma peça central de um arranjo político maior. Quando ele demonstra fragilidade eleitoral, o risco não é apenas de derrota pessoal, é de colapso de um projeto de poder. E isso ajuda a explicar a mudança de tom. Recentemente, o discurso confiante deu lugar a algo raro: admissão pública de risco. A frase "nós podemos perder as eleições" não é improviso, é sinal. Essa fala surge exatamente quando os números começam a se consolidar, quando a direita apresenta nomes viáveis, quando o Sudeste escapa do controle. Em política, nada disso acontece por acaso.
Quando o tom muda, é porque o cenário interno já mudou antes. A direita ganha musculatura, ganha opção, ganha narrativa. A esquerda perde previsibilidade, perde margem de manobra, perde o discurso de vitória antecipada. E o sistema, que sempre operou com base em estabilidade controlada, entra em modo de contenção. Se essa tendência se mantiver, o Sudeste pode se tornar o fiel da balança de 2026. Não como região de empate, mas como região de virada. Isso muda estratégias, alianças, discursos e até decisões institucionais. Porque quando o voto escapa, outros instrumentos entram em cena. A pergunta que fica não é apenas se Lula pode perder. É o que acontece se ele perder. O Sudeste já deu o primeiro sinal. Os números estão aí. O discurso mudou. E quando até quem sempre falou em vitória tranquila começa a admitir risco, é porque algo muito maior está em movimento. Agora, a pergunta é simples e incômoda. Isso é só uma oscilação ou o começo de uma virada que o sistema ainda não conseguiu conter? Comenta aqui embaixo o que você acha que está por trás desses números. Compartilha esse vídeo com quem ainda acredita que está tudo sob controle. E lembra, aqui a verdade tem vez e voz.